Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 24, eles chegam a Cafarnaum. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? As dracmas eram um imposto para a manutenção do templo. Não era o imposto que normalmente eles pagavam para os romanos, para o invasor romano. Mas era um imposto que era pago para manter o templo, para a manutenção do templo, que não devia ser barato a manutenção daquele templo, né? Então, quando perguntam isso para Simão Pedro, ele talvez não soubesse o que responder, porque ele se adianta no versículo 25, disse ele: sim, ele paga sim as dracmas, mas ele mesmo não sabia, né? Ele mesmo não sabia. E entrando em casa, ele perguntou para Jesus: Senhor, o senhor paga as dracmas? Não, ele não perguntou, porque ali estava um homem que era Deus também. Quando o Senhor Jesus se fez carne, ele não perdeu nenhum atributo divino. Ele continuou sendo Deus em um corpo humano. O que nós nunca vamos entender, claro. O mistério da encarnação é um terreno que para nós é desconhecido. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, ou seja, o Senhor já sabia o que tinha passado lá fora, o Senhor já estava lendo os pensamentos de Pedro, por isso que ele fala, ele se antecipa. Isso acontece outras vezes nos evangelhos também, quando nós lemos que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse tal e tal e tal coisa. Geralmente, antes que os fariseus comentassem alguma coisa sobre ele já sabia qual era o comentário. Imagina você ter que conviver com uma pessoa assim, né, que sabe o que está pensando. E ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que cada um aqui está pensando. Para ele, a minha testa é uma tela de LED, passando assim os pensamentos rapidinho, e ele captando tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe os pensamentos de todas as pessoas do universo, do planeta Terra, claro. Não tem pessoa fora do planeta Terra. Que te parece, Simão? O Senhor Jesus perguntando para Simão: de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Normalmente, os reis não cobravam da sua própria família, não é? Os reis cobravam só dos estranhos, dos alheios. Porque o Senhor pergunta aqui: de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos? De vez em quando tem que fazer uma pausa aqui, porque passa uma moto de alguém que tem escapamento aberto, e se eu não parar, entra tudo, mistura tudo o som aqui. Aliás, uma vez um motoqueiro me falou que ele tinha que andar com o escapamento aberto porque era mais seguro para ele. Porque os motoristas então percebiam que ele estava chegando para fazer uma ultrapassagem ou coisa assim. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas atrapalha a gente que não anda de moto. Então, voltando aqui, disse ele, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios, da população em geral. O rei não vai cobrar da rainha, do cunhado, da sogra, não, ele vai cobrar dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Agora pensa aqui, esse imposto era do templo, para manutenção do templo. E ganha um doce quem responder de quem era o templo. Lembra que o Senhor Jesus falou: na casa de meu pai, né? Que eles estavam fazendo comércio na casa do Pai, que era a representação de Deus na terra, o lugar
o lugar da representação de Deus na terra, onde ali dentro tinha a Arca da Aliança. E o véu que separava também, né, só o sacerdote que entrava uma vez por ano, além do véu. Eu uma vez li, eu não sei até onde tem fundamento isso, que o sacerdote tinha sininhos, tinha campainhas, eu acho que tem no Antigo Testamento que fala, presas na roupa, porque eventualmente amarravam uma corda no pé dele quando ele entrava dentro do... Não tô tendo certeza se isso é bíblico ou é lenda urbana, mas é interessante a ideia, porque se ele passasse mal do lado de dentro do véu, ninguém podia entrar lá para tirá-lo, porque era um lugar restrito, que só o sacerdote entrava. Então, puxavam pela perna, pela corda, puxavam ele para fora, podiam puxá-lo para fora para tratar dele. Então, aqui, lembre-se então que esse imposto era imposto da casa que pertencia ao Senhor, o templo de Jerusalém, era dele. E Pedro então responde, logo estão livres os filhos, né? Ele responde, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Aí ele faz uma coisa aqui, que se a gente já tinha ficado maravilhado pelo fato dele conhecer o pensamento de Pedro e se antecipar e dizer a Pedro o que estava acontecendo, Pedro estava lá fora, ele estava lá dentro, mas ele sabia tudo. Então, no versículo 27 e no versículo 26, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Versículo 27, mas para que os não escandalizemos, essa era a preocupação do Senhor. Ele podia não pagar, mas ele não queria causar escândalo. Isso é uma lição para nós também, porque às vezes nós ficamos em situações que ficaria tão mais fácil resolver, mesmo que a gente perca alguma coisa, né? Mesmo que você esteja num litígio, e ficaria mais fácil resolver aquilo de bem do que escandalizar as pessoas que são envolvidas naquilo. Então, às vezes, você tem que ceder para não causar escândalo, para não criar uma situação pior do que é a filosofia que o Senhor deu de se alguém bater numa face, dê a outra. Se alguém quiser fazer você andar 1 milha, vai 2 milhas com ele. Se quiser tirar a sua manta, né, a sua capa, dá a capa para ele. É essa a ideia. Então é o que o Senhor faz aqui. Ele faz isso de maneira muito prática, para que os não escandalizemos. E agora vem. Vai ao mar, esse é o mar da Galileia, né? Que nós vimos no versículo 22. Esse é o mar da Galileia. O mar da Galileia, apenas para a gente contextualizar aqui, ele é, na verdade, um lago. Eu acho que ele tem 30 quilômetros de extensão. Ele é chamado também de Lago Tiberíades, ou Lago de Genezaré. E é um lago de água doce. Ele não é um mar de água salgada, é um lago de água doce. Então, muitas coisas que acontecem nesse mar da Galileia, quando o Senhor empresta os barcos, por exemplo, dos discípulos, para se afastar da terra e pregar, e ensinar, porque era uma maneira que funcionava muito bem. Quem já foi numa represa, você percebe que dá para entender o que as pessoas estão conversando numa canoa lá no meio da represa, porque o espelho d'água, a superfície de água, ela leva o som sem barreiras, sem interrupções. Então dá para você entender o que estão falando lá no meio, numa canoa, as pessoas conversando. Por isso que ele entrou num barco na hora de ensinar, numa outra passagem, e se afastou da terra, porque daí as pessoas que estavam na terra iriam ouvir o seu ensino, a sua pregação. Mas então esse é um lago de água doce, não é água salgada. Eu até li uma vez um livro de ficção em inglês de um autor americano, e era um livro de ficção. Ele criou uma ficção em que havia um discípulo, na verdade, que seria Tomé,
que tinha vindo do futuro, voltou lá para o passado, e era uma ficção muito, muito interessante, né? O que aconteceria se uma pessoa do futuro fosse para o passado justamente nos tempos bíblicos. Mas ele tem uma hora que ele fala, os discípulos estavam no barco, o barco, as ondas levantavam, espirravam água, e eles já estavam com o rosto todo cheio de sal. Aí eu mandei um e-mail para o cara, falei assim, olha, amigo, eles não podiam estar com o rosto cheio de sal, porque o mar da Galileia é de água doce. Aí ele mandou de volta, respondeu, se desculpando, né, porque ele não sabia disso. Então faltou um pouco de pesquisa ali. Me parece que ele é um autor cristão, inclusive. Mas aqui, o ponto aqui interessante é que ele vai ao mar, não é? Ele manda Pedro ir ao mar, lança o anzol. Bom, é o mar da Galileia, não é o Oceano Atlântico, mas ainda assim tem muito peixe e tem muita água. Não é aquela pescaria que você faz em parque de diversões que tem só aqueles peixinhos de cartolina e dá para você ver aonde você vai descer o seu anzolzinho e fisgar o peixinho e tal para ganhar um prêmio. Não é uma coisa tão simples assim. É um mar, é um lago, um grande lago. Os peixes ali eram provavelmente tilápias. As tilápias que a gente conhece, que vieram da África e estragaram toda a vida de peixes nas represas brasileiras, porque elas comem os filhotinhos dos lambaris, comem os ovos e os filhotes dos lambaris. Por isso que a gente não tem mais lambari. Eu, quando era moleque, todo o riozinho, toda a represa era cheia de lambari. Hoje você não tem lambari, você tem piranha em algumas represas, né? Aqui perto de Americana tem uma represa, e ali é muita piranha que tem, e que veio lá de cima, veio lá da Amazônia. E você tem as tilápias, que foram trazidas da África, do Oriente Médio, aliás, do Oriente Médio. E aí você tem o aguapé também, que me parece veio de outro lugar e chegou até aqui, que é uma praga que cobre as represas e atrapalha muita coisa, atrapalha a navegação e muita coisa. Mas voltando aqui então, vai ao mar da Galileia, vai à represa, que é de água doce e cheia de tilápias, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. Espera aí, mas como é que ele sabia que Pedro ia fisgar um peixe, e justamente esse peixe, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti, porque era o dobro do valor o estáter era o dobro da dracma, né? Então não podia pagar agora o imposto para Pedro e o imposto para o Senhor Jesus. Mas como é que ele sabia tudo isso? Como é que ele sabia que ia ter um peixe que pegou na boca dele uma moeda que talvez alguém tivesse jogado ali no lago, e esse peixe foi lá e pegou na boca, e justo esse Pedro foi pescar? Né? Porque ele é Deus, ele sabe tudo, ele sabe o que cada peixe ali tinha na boca. Ele sabia o que ia acontecer também. Por que a gente fica tão aflito, né, com o futuro, com as coisas, às vezes com dissabores que acontecem na própria família, com decepções? Ele sabe. Eu sempre lembro um caso que eu li de uma enfermeira não, era uma faxineira que trabalhava no hospital, e um dia um médico, e ela era uma faxineira cristã, e um dia um médico via que ela era muito maltratada pelas colegas e pela direção do hospital, e parou para conversar com ela, falou assim: amiga, você não está vendo que do jeito que você é maltratada, todo mundo pisa em você, até Deus está vendo o que estão fazendo com você aqui? Ele sabia que ela era cristã. Ela falou assim: então, isso que me tranquiliza, ele está vendo, ele está vendo. Se ele está vendo, por que eu vou me preocupar? Se o Senhor do Universo está vendo o que está acontecendo comigo, é porque Ele está permitindo, Ele tem uma razão para isso, e eu tenho que descansar.
descansar confiando que Ele está cuidando de mim. Ele é capaz de achar, de fazer o Pedro pescar o único peixe de milhões que existiam naquele lago que tinha uma moeda na boca. Qual a probabilidade disso? Chama um estatístico aí para calcular qual a probabilidade de você pescar um peixe com uma moeda na boca, mas sabendo que você vai pegar um peixe com uma moeda na boca. Não tem probabilidade. Isso é virtualmente impossível. Não para o nosso Senhor. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.